Eu quero agradecer ao professor Manuel Barros Martins e a Poliana Raiol por esse honroso convite de estar aqui falando sobre o tema da Baixada, um tema muito bem escolhido, porque a Baixada Maranhense é uma das regiões mais bonitas do nosso estado e poucas no mundo com essa semelhança. Nós temos apenas no Brasil o Pantanal de Mato Grosso, que tem características semelhantes, e a Baixada Maranhense, que tem em torno de 20 mil quilômetros quadrados, uma área muito grande. E Guayaquil, no Equador, que com as mesmas características da Baixada, e com a mesma área, com a mesma exuberância, é uma região muito desenvolvida ao contrário da nossa Baixada. Porque lá o governo criou todas as condições de infraestrutura para que ali se instalassem indústrias, entendeu? E empresas que promoveram o desenvolvimento da região de Guayaquil. A Baixada, como vocês todos sabem, é uma das regiões mais belas do estado e das mais próximas de São Luís. É uma região exuberante, uma riqueza enorme, um ecossistema admirável e uma biodiversidade bem característica. Por que Baixada? A Baixada é uma região que alaga na maior parte do ano, nos meses de inverno. Então ela fica totalmente coberta de água, com uma lâmina de água que chega a 1,5 metro, 1,80 m em média. Isso acumula uma quantidade de água extraordinária, que mantém aquela população das ribeirinhas durante todo o ano. O que acontece ultimamente? A Baixada vem perdendo essas características com a proporção que essa água vai drenando para o mar a cada ano e a cada vez mais em maior quantidade, criando assim um caos no verão. Então, precisamos investir na Baixada para evitar que isso aconteça. Esse é o tema do primeiro projeto que eu vou falar, que são os tipos da Baixada. Mas como surgiu a Baixada? Como começou a Baixada? A Baixada, inicialmente, ela começou através de Alcântara. Para Alcântara vieram os primeiros moradores dessa região, que era o continente, enquanto São Luís, fundado em 1612, Alcântara em 1648 já dispôs de uma população bastante razoável. Essa população, a proporção que foram chegando os portugueses e os negros, foi crescendo e os investimentos foram aumentando, chegando ao ponto que Alcântara chegou a ter 22 engenhos de cana-de-açúcar. E a sua base econômica era principalmente a criação de gado e a agricultura. Com o aumento desse negócio, essas populações foram avançando em direção a Pinheiro, a São Bento e a São Vicente Ferre. Pinheiro depois foi dividido em vários municípios, Santa Helena, Bequimão e outros. São Bento deu São Vicente, que posteriormente se desmembrou em São João Batista. E pelo lado da via fluvial, através do rio Pindaré, as embarcações subiam o rio acima e foram habitando essa região do lado direito, chegando até Viana, fundaram a cidade de Viana, e daí Viana se encontrou com a parte de São Vicente, foram criados os municípios de Matinha, Cajari e Penalva, que foi desmembrado de Viana também. Então essa ocupação da Baixada se deu mais em função da criação de gado e dos engenhos de cana-de-açúcar. A Baixada, professor Manuel, chegou a ser o celeiro de São Luís. Para aqui no século XX, século XIX, século XX, vinham os melhores produtos para serem comercializados aqui em São Luís. A melhor arroz, a melhor farinha, a melhor carne, frutas, enfim, tudo isso através de embarcações à vela ou motorizadas. Então, esse intercâmbio entre a Baixada e São Luís foi muito
constante e crescente. Então, hoje a Baixada tem fortes ligações com São Luís. Nós, da Baixada, temos uma colônia enorme em São Luís, todos provenientes da Baixada. Então, o que nós precisamos para a Baixada hoje, para falar francamente para vocês, são projetos de infraestrutura que dotem a região de condições para o seu desenvolvimento. E eu cito nesse meu trabalho aí 2 projetos da maior importância para o desenvolvimento da Baixada. Esses projetos já existem, já vêm sendo debatidos há muito tempo, já foram levados ao governo várias vezes, e estamos precisando apenas de uma decisão do governo para que eles se tornem realidade. Com isso, nós teremos as condições reais de desenvolvimento. Ali nós temos, o senhor está mostrando, nós temos ali a região da Baixada, em que se vê, não dá para ver muito bem, eu queria mostrar os diques da Baixada, mas não dá para visualizar muito bem ali. Eu vou falar mais especificamente dos diques e explico melhor. Então, esse projeto dos diques da Baixada, ele teve início do governo José Sarney, quando presidente da República. Nós fomos a Brasília, as lideranças da Baixada, os prefeitos, deputados, e numa reunião no Palácio da Alvorada com o presidente Sarney, nós levantamos o problema das secas que estavam ocorrendo na Baixada, cada ano mais severas, e pedimos que fossem feitas as barragens para a contenção das águas. Porque, além das águas, nós perdemos uma quantidade incalculável de peixes que vão junto com essas águas para o mar. Então, esse projeto se faz necessário para que se contenha essas águas. Contendo as águas da Baixada, nós teremos a riqueza novamente lá, em termos de criação de gado, a piscicultura e a caça. Essa nossa biodiversidade lá é muito grande, então a perenização das águas na Baixada favorece o desenvolvimento dessas atividades. Então, nós estamos numa fase agora de lutar pela realização dos diques da Baixada. O que são os diques? Os diques são tipo um muro de terra, uma barragem de terra, de 70 quilômetros, que vai de Cajacó, contorna todos os campos de São João Batista, Matinha e Viana, numa extensão de 70 quilômetros. Não é uma obra fácil, é uma obra grande e de custo elevado, mas que já está no programa do governo há vários anos, já esteve sob a orientação do DENOX para que fosse realizada, não houve. Nessa época foi realizada apenas a barragem do Pericumã, ainda no governo Sarney, que existe até hoje, e depois que o Sarney saiu da presidência, esse projeto ficou impactado e até hoje está aí só no papel para que seja executado. Como o atual governo disse que todas as obras que foram interrompidas nos governos anteriores serão continuadas, a nossa esperança é que o atual governo assuma essa obra e determine que a Codevasf, sobre quem está a responsabilidade hoje de administrar a execução dessa obra, assuma a obra e realize esse grande projeto para a Baixada. Depois da realização dessa obra, nós teremos outra fase muito importante. Eu vou dizer para vocês que eu fui prefeito de São João Batista ainda muito jovem. Eu cresci na política com 20 anos, 2 anos depois, com 18 anos, 2 anos depois fui eleito prefeito com 20 anos, e realizei uma grande obra lá em São João Batista, apesar dos poucos recursos. Nós realizamos obras que até hoje estão lá, e o povo é testemunha do desafio que eu tive para realizar aqueles grandes projetos. Uma barragem de acesso ao Porto da Raposa, que era o meio de transporte mais comum na época, eram as embarcações, não havia estrada, e esse porto era muito importante, mas não havia acessibilidade ao porto. Nós construímos pela mão dos
os homens, os trabalhadores, 8,5 quilômetros de barragem construída à mão. Nós tínhamos dias de ter 300 homens trabalhando, escavando aquela terra e botando a cabeça e jogando em cima da estrada para que se tornasse viável aquela nova forma de acesso ao Porto da Raposa. Então foi uma obra desafiante. Estradas como a Estrada Santana, um povoado importante que nós temos lá, 16 quilômetros, também feita à mão, construída à mão, dando oportunidade de trabalho ao homem de lá. Hospital, pavimentação de ruas, praças, mercado, matador, tudo isso foi isso feito na época desse prefeito jovem, que nem recurso tinha, muito pouco, só o fundo de participação. Então eu falo isso para vocês, porque para vocês verem que é viável se administrar hoje os municípios com responsabilidade e com honestidade. Aí você não vai dizer que faltou dinheiro, que não teve. É planejamento, honestidade e seriedade. Então, com isso, a gente poderá realizar muito mais. Então, o segundo projeto, eu já falei que não havia transporte naquela época. No governo Sarney ainda, foi construída a MA 014, que hoje é a espinha dorsal da Baixada. Hoje, o grande desenvolvimento da Baixada se dá em torno dessa estrada. Os municípios que ficam à margem da rodovia hoje estão desenvolvendo grandemente. São Vicente é um exemplo, Olinda é outro. Então, todos esses municípios que ficam à margem da Baixada estão desenvolvidos. Naquela época, o transporte era feito através de barcos à vela, lanchas de pequeno porte e o famoso teco-teco, que eram os aviões pequenos que faziam o transporte, e não havia como ter acesso rápido para lá, porque não havia estrada, não tinha estrada. No governo Sarney foram implantados os ferryboats, que foi outra forma de acesso para a Baixada, que hoje é um meio de transporte muito procurado. E com a construção da MA 014, nós tivemos acesso ao São João Batista, mas nós temos que ir lá em Vitória do Mearim, de lá, nessa curva todinha, para chegar em São João Batista e esses municípios como Olinda, São Vicente e Matinho. Quer dizer, nós rodamos 280 quilômetros, quando na verdade nós estamos a uma distância de apenas 70 quilômetros. O que eu previ, e essa ideia foi minha e o projeto é meu, fazer uma estrada ligando direto para São João Batista. Vários projetos existem, eu já vi, mas inviáveis. Eu vi um projeto de um senador, ele corta a Ilha dos Caranguejos, uma estrada por dentro da Ilha dos Caranguejos para sair do Itaqui. Mas veja, a Ilha dos Caranguejos é uma ilha cheia de lama, cheia de mangue, de lama, não é extensão, não. Como é que você vai fazer uma estrada por dentro? Pode até fazer, mas o custo será elevadíssimo, né? E então eu visualizei uma estrada com acesso através de Bacabeira, direto para São João Batista, com uma extensão de apenas 70 quilômetros. Seria uma travessia no Rio Mearim, na foz do Rio Mearim, então seria uma rodovia com trecho fluvial, com a extensão de 75 quilômetros. Esse projeto é um projeto que está em andamento hoje, está em análise, todos acham que é viável. No governo de Rosiana Sarney, ele foi apresentado pela primeira vez em 1996, ela determinou que a Cifra fizesse um estudo imediato, foi feito o projeto executivo, mas quando foi para executar, foi viabilizado pelo SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, porque pegava uma área muito grande de mangue e lama. Além do custo do projeto, tinha um problema ambiental e eles não atentaram para pedir uma licença anteriormente à SEMA. Eu, prevendo isso, eu fui à Secretaria do Meio Ambiente, pedi um estudo sobre o novo trecho da estrada que eu reprogramei, obtive o parecer favorável da SEMA e esse projeto está sendo estudado com essa viabilidade ambiental. Então, com isso, eu acho que não vai haver problema para que tenha futuramente uma nova via para Bacabeira,
principalmente se forem implantadas essas indústrias que estão sendo previstas para lá, né? Então, será muito bom para o público da Baixada, para quem se desloca através dos carros, que haverá uma economia muito grande de combustível, preço das passagens, economiza tudo, e tempo, né? E tempo. Então, esse é o projeto que nós estamos levantando essa bandeira e esperamos que o atual governo possa viabilizar esse projeto. Então, a Baixada é isso de um modo geral. O que nós temos a dizer para vocês é que a Baixada é uma região muito bonita, muito bela, exuberante, e que para nós é um orgulho, nós que somos da Baixada, pertencer a uma região que tenha essa importância tão grande. E que você, professor Manuel Barros e Poliana Rael, escolheram muito esse tema para ser abordado, e é para nós todos muito gratificante. Eu agradeço a todos, meu abraço.